Agroponte, veja como foi uma das mais importantes feiras da agricultura familiar de Santa Catarina. Um espaço que conecta o meio urbano ao rural. Sistema de plantio direto, aumento de produtividade e diminuição no custo de produção é tudo que o agricultor quer. Saiba como produzir mais cebola com menos insumos. Segurança e qualidade do leite. Confira os cuidados importantes na produção e durante a ordenha. Tudo para um produto de alto padrão, valorizado pela indústria. E no quadro Você Sabia de hoje, tipos especiais de arroz desenvolvidos pela Epagri. Um mercado promissor na culinária brasileira. SC Agricultura no ar, sejam bem-vindos, começando agora mais uma edição do programa de TV da Epagri. A força do agronegócio do sul catarinense esteve em evidência na última semana. Em Criciúma aconteceu mais uma edição da Agroponte, um sucesso no número de visitantes e no fechamento de negócios. Os empreendimentos da agricultura familiar exibiram qualidade, diversidade e competência das famílias em produzir e vender os produtos do campo. Uma ponte entre o mundo rural e o urbano. A cada edição, a Agroponte se consolida como um dos maiores eventos de projeção do agronegócio e da agricultura familiar do sul catarinense. Neste ano, mais de 100 mil visitantes passaram pelos pavilhões da feira e exposição e viram de perto a riqueza da produção no campo. Um espaço para descobrir sabores, aromas, encontrar plantas, animais e conhecer inovações tecnológicas. Cada vez mais, a Agroponte conecta o campo às cidades do sul catarinense. É a oportunidade que muitas empresas, associações e cooperativas têm de abrir novos mercados e fechar bons negócios. A diversidade de produtos surpreendeu quem visitou a Agroponte. 40 organizações da agricultura familiar mostraram aqui que há várias possibilidades de negócios. A criatividade, o capricho e a qualificação profissional do produtor, incluindo o jovem rural, são reflexos de um novo cenário no campo, mais competitivo e preparado para atender às demandas do mercado. Essa qualificação é resultado principalmente do trabalho da Epagri, que oferece cursos de capacitação, apoio na organização das famílias e suporte tecnológico aos empreendimentos. Nas atividades de extensão rural, a gente dizia assim, vamos preparar o agricultor para estar na Agroponte, que a gente prepara ele para o mercado. Então, assim, isso aqui é uma escola muito grande, né? Em 2011, na primeira feira, nós não utilizamos nem a metade desse pavilhão aqui, que são 10 mil metros quadrados. Hoje nós temos 120 empresas do ramo de fornecimento de máquinas, equipamentos, insumos e 40 organizações. Mas essas 40 organizações, nós temos aqui mais de 200 empreendimentos, porque tem cooperativa aqui que tem 10 empreendimentos aqui dentro do stand. Então, para nós é uma alegria muito grande e ver esse crescimento, essa integração, ver a Epagri e a Cidasc aqui como empresas da Secretaria da Agricultura participando ativamente da feira. Eu acho que assim, o sentimento é de alegria. E vem muito ao encontro daquilo que a Epagri trabalha, do que a Epagri preconiza, que não é só a produção agrícola, não é só da porteira para dentro, e sim da porteira para fora. De que forma que nós fizemos essa interação entre o que é produzido, entre quem vive no meio rural e com quem consome, quem vive no meio urbano. Então a Agroponte vem coroar um pouco disso tudo e a Epagri traz na Agroponte uma amostra de todo o nosso trabalho. Vamos agora dar um giro pela Agroponte e conhecer um pouco a diversidade dos produtos oferecidos pelos 250 expositores e a importância para as famílias rurais participarem desse grande evento do sul catarinense.
todo esse espaço aqui é da Cooperativa de Agricultores Familiares do município de Criciúma, a Nosso Fruto. A cooperativa integra mais de 80 associados e a Giovana é filha de um desses associados, né, Giovana? Isso mesmo, eu sou filha de um associado com muito orgulho. E qual é o produto? O que vocês fazem lá na propriedade de vocês? Nós trabalhamos com salames e linguiças artesanais e graças ao Nosso Fruto nós conseguimos ser a primeira unidade de processamento de embutidos do município de Criciúma. A Ângela é associada à Cofanove, a cooperativa de produção agroindustrial familiar do município de Nova Veneza. Ângela, o que você trouxe para a Agroponte dessa vez? Então, são várias agropontes, a gente vem adquirindo experiência, né, com os longos hábitos de família italiana com massas, né? E a importância de um produtor, uma produtora participar de uma cooperativa? Então, uma que a gente trabalha na formalidade, que é muito importante, que a gente pode sair para vender tranquilo, temos nota fiscal e a gente trabalha dentro da formalidade, toda regular, né? Com seus alvarás, com as tabelas nutricionais, enfim, a gente tem um respaldo, né? A gente trabalha dentro da legalidade. Os produtos orgânicos também estão em evidência aqui nesta feira e é um mercado que não para de crescer aqui no sul catarinense, né, Loiva? Então, a gente está aqui, mais uma oportunidade de a gente mostrar os nossos orgânicos. E uma feira como essa, a Agroponte, o que traz para vocês agricultores familiares? Então, acho que é uma oportunidade muito boa, né, de a gente estar aqui mostrando o que a gente tem de melhor dentro da nossa propriedade, vendendo produto de qualidade, né, orgânico, todo certificado, e é uma fatia a mais no nosso orçamento, né? A gente está trazendo de Braço do Norte toda a linha de embutidos, salame, torresmo, pururuca, queijos, toda a linha industrializada de embutidos. E o que representa participar de um evento como esse? É assim, ó, é o 8º ano que a gente está aqui na feira, então assim, ó, representa o quê? A gente consegue abrir novos caminhos, novas portas se abrem, a gente consegue colocar o nosso produto em supermercados, em pizzarias, então assim, é uma porta que se abre pra gente, né? Como a gente é do pequeno produtor para grandes cidades. Uma novidade nesta edição da Agroponte são os pães coloridos, que estão fazendo o maior sucesso. A Marinesa Freitas é extensionista social da EPAGRE e vai nos explicar do que são feitos esses pães, Marinesa. Olá, tudo bem? Esses pães são feitos com o uso de tubérculos, raízes e folhas. Aqui nós usamos a beterraba, que dá a cor vermelha, a cenoura, a cor amarela, ora pronobis e espinafre, onde tem a cor verde. E fazemos uma modelagem toda especial para que o pão fique atrativo aos olhos e ao paladar também. Acompanhe agora as informações climáticas para a próxima semana em Santa Catarina com os meteorologistas da EPAGRE Ciran. Olá, começamos mais uma semana com estabilidade, pelo menos em boa parte do estado de Santa Catarina. Como das regiões do oeste e meio-oeste, também no Planalto do estado, o que predomina é o sol. As temperaturas mais elevadas, não somente no período noturno, madrugada e amanhecer, mas principalmente durante o dia, onde o sol predomina com poucas nuvens. A nebulosidade se faz presente mais no litoral, mas especialmente entre as faixas da Grande Florianópolis até o litoral norte do estado, com alguns chuviscos que podem acontecer de forma bastante isolada, que não soma muito em relação ao volume de chuvas. Ou seja, toda esta semana o que predomina é o tempo mais firme, com sol e temperatura um pouco mais elevada. No próximo bloco tem o quadro Você Sabia com tipos especiais de arroz, uma nova tendência na culinária. Tem também cebola em sistema de plantio direto e todas as vantagens dessa tecnologia. E ainda hoje a atuação da EPAGRE para aumentar a competitividade da pecuária leiteira. É rapidinho, SC Agricultura volta em instantes.
O sistema de plantio direto de hortaliças é uma alternativa para a agricultura de menor impacto ambiental. O uso de plantas de cobertura mantém o solo sempre nutrido. Confira os resultados de 20 anos de SPDH nas lavouras de cebola. A produção de hortaliças costuma ser uma atividade com intensa mecanização, revolvimento de solo e utilização crescente de insumos. Ao longo dos anos, essa prática gera erosão, baixa fertilidade do solo e maior custo de produção. O SPDH, ou Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, oferece técnicas para tornar a olericultura mais sustentável. O sistema se baseia no mínimo revolvimento do solo, na rotação de culturas e cobertura permanente do solo. No município de Alfredo Wagner, Valdemar da Silva, produtor de cebola, implantou o sistema há aproximadamente 20 anos. A Ipagre chegou na propriedade do Valdemar lá nos anos 90 através do Microbacias 1, né? E foi quando começou esse trabalho com plantas de cobertura com o Valdemar. E o Valdemar abraçou essa causa de plantas de cobertura e tal. Fato tão relevante que hoje ele tem áreas aqui com mais de 20 anos sem uso de arado, de grade, ou seja, sem revolvimento nenhum do solo. O começo para nós foi muito difícil, assim, ó. Nós tínhamos um terreno muito degradado, então a gente criou uma certa resistência para começar. Mas depois que nós começamos, a partir do terceiro, quarto ano, aí sim, aí que a gente viu que o caminho era esse a ser seguido, né? Teve uma grande melhora na produtividade e, consequência disso, melhorou até a nossa qualidade de vida e tudo, né? Valdemar conta como sua produtividade aumentou depois de implantar o SPDH em sua propriedade. O resultado foi muito bom, né? Nós estávamos com o terreno muito degradado, nossa matéria orgânica era 0,6%. Hoje, atualmente, nós estamos trabalhando de 2,5% a 3,5% de matéria orgânica. Então, o resultado do PSDH foi muito importante para nós. Até acredito que para nós estar na agricultura hoje foi graças ao PSDH, né? Senão nós não estaríamos mais hoje aqui. Aqui eu trabalho para cebola, destinado para cebola 8 hectares. Então, eu dividi em 2 etapas, né? 4 hectares eu planto cebola e 4 eu deixo em pousio, né? Que eu faço adubação verde. Então, aqui nessa área eu tinha cebola, aí após cebola eu fiz o capim-sudão. Depois do capim-sudão, agora já tem o azevém semeado. Depois, em outubro, ali, novembro, crotalária. E depois, lá para meado de abril, aveia. Então, sim, aí cebola. São inúmeras as plantas que o Valdemar já testou, porque além do benefício para o solo, tem que ver também as melhores plantas para o trabalho, para o desenvolvimento do trabalho, para a entrada de máquina depois, né? Então, o desenvolvimento do trabalho em si, é importante estar testando, não somente a parte de nutrientes, mas também como que vai desenvolver o trabalho com determinadas plantas de cobertura. Vocês podem observar a declividade que tem nessa lavoura aqui, né? Então, a gente já passou por tempos aí, anos que deu um acumulado de 700 milímetros de chuva no mês de setembro, outubro, e que não mexeu nada com o solo, não arrastou nutrientes, não levou nutrientes embora, e proporciona também a melhor qualidade desse solo, né? Então, a importância é muito grande de manter o solo sempre coberto. A minha produtividade antes de conhecer o PSDH era de 6 a 8 toneladas por hectare. Hoje nós estamos trabalhando de 25 a 30, 32 toneladas por hectare. Mas sem contar também que nós reduzimos o custo de insumos, fertilizante e agrotóxico. Então, podemos aumentar a produtividade, mas ao mesmo tempo diminuir os custos e os insumos. Sérgio vem acompanhando a propriedade de Valdemar com tabelas de custos de produção desde 2014. Ele cita as principais vantagens do sistema. Que são a estabilidade de produção. Hoje o Valdemar já vem de 4, 5 safras, produzindo em média 30 toneladas por hectare. Então o Valdemar está, digamos, numa linha mais ou menos assim de produtividade. Enquanto muitos agricultores, um ano produz 40, outro ano baixa lá para 20 e tal. Não, o Valdemar ele tem uma produção estável, né? A redução do uso de agrotóxicos, o sistema tem permitido para o Valdemar essa redução, né? Que isso reflete lá na redução de custos, né?
E também da parte de adubação, de adubo químico, né, que tem reduzido bastante. Então, a estabilidade de produção e a redução de custos é imprescindível hoje para quem está na atividade. Hoje, Valdemar diz que o SPDH valeu a pena e nem pensa em produzir cebola de outra maneira. Não, jamais, né? Hoje, se for para voltar para o convencional, a gente para, não tem mais como tocar se não for nesse sistema, né? Hora de falar de risicultura. Com a cadeia produtiva catarinense cada vez mais forte e competitiva, os pesquisadores da Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí buscam agora diversificar a cultura do arroz. Para isso, desenvolveram cultivares especiais com cor, sabor e formatos diferenciados. É o que você vê agora no quadro Você Sabia? Você sabia que a EPAGRE é referência nacional na pesquisa e no desenvolvimento de tipos especiais de arroz? Pois então, é sobre isso que nós vamos conversar agora. Eu sou Esther Wickert, sou pesquisadora aqui na Estação Experimental de Itajaí, no Projeto Arroz, e trabalho com o desenvolvimento de cultivares de variedades de tipos especiais de grãos. Nós estamos aqui hoje no pavilhão da EPAGRE, aqui na Festa do Colono, em Itajaí. E nós hoje trouxemos para mostrar aqui para o público um pouco do que nós fazemos ali na Estação Experimental de Itajaí. O estado de Santa Catarina tem por vocação a produção de alimentos, principalmente devido à sua estrutura fundiária, de pequenas propriedades e de mão de obra familiar. Para que a gente possa viabilizar, permitir, tornar essa agricultura rentável, ela precisa de produtos de alto valor agregado. E nesse sentido, os tipos especiais vêm para atender essa demanda. E o que são tipos especiais de arroz? São esses grãos diferentes do nosso arroz do dia a dia. São aqueles grãos que têm alguma diferenciação em relação ao seu formato, à sua coloração, à sua textura, ao seu aroma, ou que são destinados a algum prato específico, como, por exemplo, o arroz para risoto. O portfólio de tipos especiais da EPAGRE já tem alguns produtos lançados. Entre eles, nós temos a variedade SCS 119 Rubi, de pericarpo vermelho, a SCS 120 Ônix de pericarpo preto, e a SCS 123 Pérola, que é dedicada ao mercado do risoto, para fazer risoto. E temos também a SCS 124 Sardo, que é para arroz branco. O arroz preto e o arroz vermelho, eles têm um valor nutricional maior do que o arroz branco, principalmente em termos de compostos fenólicos. Pode-se dizer que o arroz preto e o vermelho, eles têm 10 vezes mais esses compostos que são poderosos antioxidantes para o nosso corpo. Este foi o quadro Você Sabia de hoje, falando de tipos especiais de arroz aqui, diretamente da Festa do Colono de Itajaí. A seguir, um produto de alto padrão, valorizado, cercado de cuidados do início ao fim do processo produtivo. Vamos mostrar por que a pecuária de leite de Santa Catarina é marcada pela qualidade. É depois do intervalo aqui no SC Agricultura. O agronegócio voltado à produção de leite cresce em ritmo acelerado em Santa Catarina. A EPAGRE, com o trabalho da pesquisa e da extensão rural, busca aumentar a competitividade da pecuária. Sistemas sustentáveis de produção à base de pasto são prioridades nas propriedades rurais. E outro ponto importante está relacionado à qualidade do leite. E a credibilidade vem lá do campo. Município de Ibicaré, meio oeste catarinense. O que estamos vendo é uma propriedade rural que se destaca na produção de leite em Santa Catarina.
Um exemplo no uso de tecnologias e na gestão do negócio. O produtor Ronaldo de Moraes e a esposa Lucélia são caprichosos, administram a atividade leiteira com muito empenho e seguem todas as orientações técnicas para aumentar a rentabilidade e ganhar mais espaço no mercado, ofertando um produto de qualidade. O sistema de piqueteamento aqui na propriedade começou no ano de 2013. Juntamente com essa melhoria das pastagens, também foi introduzido na propriedade a sala de ordenha, que antes a ordenha era realizada em estábulo. A partir daquele momento, com os dados que temos assim, o histórico da propriedade, depois do piqueteamento e da sala de ordenha, os níveis de qualidade melhoraram muito. Pode-se dizer que hoje aqui é um leite que atende todas as exigências da lei e neste ano nós temos uma média de contagem bacteriana total de 16 mil e uma média de células somáticas em torno de 148 mil. É um leite de excelente qualidade em termos de média regional de outros produtores aqui do nosso município e também do estado de Santa Catarina. A área total da propriedade é de 19,5 hectares. Eles possuem um plantel de 76 animais, entre vacas, novilhas e terneiras. Em lactação, são 43 animais e a produção média de leite é de 1.000 litros por dia. Para uma produção tão boa assim, é claro que precisa muito pasto. Quanto a isso, o casal Moraes não se descuida. Eles têm instalados na propriedade 65 piquetes, 840 metros cada um. A área está dividida assim: 9,6 hectares são de pastagens perenes, 4 hectares de pastagem de inverno, 7 hectares são cultivados com milho para a produção de silagem. Esta família, que tem 2 filhos pequenos, é uma das que encontraram na produção de leite a estabilidade no campo, com renda e qualidade de vida. A produção de leite é uma das atividades que mais cresce em Santa Catarina. São 40 mil propriedades que fazem o estado ocupar a 4ª posição entre os maiores produtores de leite do país. Mas aqui se produz mais do que se consome. E para garantir a competitividade do leite catarinense no mercado, o produtor precisa investir em qualidade. A cadeia produtiva segue uma legislação específica que regulamenta os critérios mínimos de qualidade do leite relacionados às condições de saúde da vaca, higiene de produção e refrigeração do leite. A instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estabelece que o leite deve conter, no mínimo, 3% de gordura, 2,9% de proteína, 8,4% de sólidos totais, contagem de células somáticas 500 mil por ml e contagem de bactérias totais 300 mil por ml. A qualidade do leite começa aqui no campo? Sim, o animal ele tem que estar num ambiente limpo e seco. Durante o habitat dele tem que ser limpo e seco. Então, por quê? Porque esse animal já vai entrar para uma sala de ordenha limpo, necessitando de menos mão de obra, de menos ações dentro da sala de ordenha, que vão facilitar a adequação à qualidade do leite dessa propriedade. E de que forma o trabalho com piquetes acaba influenciando nesta qualidade do leite? E com a rotação de piquetes, o animal todo dia ele entra num piquete novo, que vai ter um piquete limpo, com pastagem nova, então esse animal vai evitar a formação de barro, vai estar evitando a sujidade, diminuindo a pressão de infecção, ou seja, a quantidade de bactérias presentes naquele ambiente. E isso tudo vai ter reflexo lá na mastite e na qualidade do leite desse plantel. Do campo para a sala de ordenha. Nós vamos saber agora com o Wagner quais são os cuidados importantes que o produtor deve ter neste momento para garantir a tão desejada qualidade do leite. Na chegada dos animais à sala de ordenha, o primeiro procedimento é o descarte dos 3 primeiros jatos de leite. Isso serve para verificarmos se há presença de grumos,
que é um indicativo de mastite clínica. Na sequência, é a higienização desse animal, com o uso de pré-dipping, se o animal estiver limpo, ou se caso ele estiver muito sujo, usar água, obviamente, para fazer a higienização deste animal adequadamente. Tudo que for molhado tem que ser enxugado. Essa é a regra, a premissa básica. E na sequência, utilizar o pré-dipping, que é o desinfetante pré-ordenha. Após o animal ter sido higienizado, se faz a introdução do equipamento de ordenha, fazendo sempre um movimento de Z na teteira, para que não tenha escape de vácuo na colocação de uma teteira e outra. Após o término da ordenha, assim que retirado o conjunto de ordenha, se procede à desinfecção do teto com o também chamado de pós-dipping, que é um desinfetante pós-ordenha. Este procedimento ele deve ser realizado para proteger o teto da entrada de bactérias após a ordenha. Semanalmente, deve ser realizado, após a higienização dos animais, o teste do CMT, que é para a identificação de mastite subclínica nesses animais, ou também chamado, muito conhecido como teste da raquete. São 2 ml de leite e 2 ml do reagente. Então esse teste ele é indicativo de mastite subclínica. Quando há viscosidade, quando o teste fica viscoso, como por exemplo esses dois, isso quer dizer que o animal tem aumento de célula somática, ou seja, ele tem presença de uma mastite subclínica. Quando os animais se apresentarem positivo ao CMT, eles devem ser ordenhados por último na ordenha, o que chamamos de linha de ordenha. Ou seja, se ordenha primeiro os animais sadios, na sequência animais que já passaram por mastite, por algum tipo de mastite, e por último os animais que estão apresentando um CMT positivo. Em caso que o animal esteja em tratamento com o uso de medicamentos, principalmente antibióticos, o leite deve ser descartado durante o período de carência exigido por cada medicamento. É importante que as vacas sejam alimentadas no coxo logo após a ordenha, para que elas fiquem em pé enquanto a abertura dos tetos ainda não está completamente fechada. Esta técnica diminui a possibilidade de infecções intramamárias. Em seguida, os animais devem ser encaminhados para as áreas de pastagens, de preferência em um piquete novo a cada ordenha. SC Agricultura terminando, agradecemos pela sua companhia. Para ver mais, acesse e inscreva-se no canal youtube.com/epagretv. Siga a gente também nas redes sociais. Até semana que vem, obrigado, tchau!